Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que talvez você tenha ouvido bastante na sua vida. Assunto esse referente às coisas que Deus revelou para nos mostrar, para a gente ter o caminho para chegar até Ele. Eu vou começar lendo em João capítulo 20, dois versículos, o 30 e o 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Estes sinais que Jesus fez ficaram registrados, fez muitos outros, para que a gente, quando olhar para a Bíblia, na pessoa de Jesus, vê que Ele é o Senhor de nossas vidas. Mas sabe que tem acontecido uma coisa muito grave no mundo religioso em nossos dias, ou melhor dizendo, na história da humanidade. Sabe que hoje é comum você encontrar com pessoas nas ruas, talvez amigo, talvez conhecido, e a pessoa diz: eu estou indo agora para a igreja porque eu tenho que buscar uma bênção. Aí você olha e fala para a pessoa: mas o certo é ele ir para levar alguma coisa para Deus naquele encontro, naquela reunião. Outros têm hora marcada. No sábado próximo, às 3 horas, você pode vir a esse local para buscar a sua bênção, buscar aquilo que você tem desejado no coração. Aí começa a inventar algumas coisas, seja riqueza, seja saúde física, seja casa para morar, seja uma viagem, qualquer outra coisa. Você percebe que distorceram. Deus hoje e Jesus tornou-se um objeto para que o homem pudesse manipular com ele. Onde foi que você viu que tem hora marcada para você receber alguma coisa de Deus? Sabe que uma coisa que eu tenho observado, a gente passa muito pouco tempo na reunião, chamada reunião da igreja. A maior parte do tempo nós estamos cuidando dos nossos afazeres. E é fora de lá que nós vamos crescer espiritualmente. Mas o que tem feito, na verdade, em nossos dias, em proporção gigantesca, e não é só no Brasil, em todo o mundo, é que transformaram Deus em um escravo. Transformaram Jesus em um escravo, que manda fazer isso, manda fazer aquilo, e você chega até a ficar escandalizado com vários pregadores que exigem de Deus. O que ele falou no versículo, que Jesus fez muitos outros sinais que não estão nesse livro que nós acabamos de ler, mas que estes ficaram registrados para que a gente possa crer, e crendo nós vamos ter a vida eterna. Então, quando você tem Jesus como Senhor e crê nas suas palavras, é aí que você começa a ter a sabedoria para morar com Deus um dia na eternidade. Fora disso, você vai ficar perdido nesse mundo religioso e não vai ajudar você em nada. Ainda ele fala um pouco mais, no mesmo livro de João, ele fala sobre capítulo 1, no versículo 12 e 13. No mesmo livro onde nós estamos, observe o que ele menciona aqui, para tentar ajudar um pouco mais, que Deus não é um fantoche em nossas mãos. Deus, ele é o Senhor, e nós somos servos. Aí ele diz assim no versículo 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. A todos quanto receberam, receber Deus é colocar Ele em nossa vida para a gente andar embaixo dos seus ensinos, não para mandar Deus. O homem inverteu tudo isso. E quando nós aceitamos Deus, Ele nos criou para que a gente possa oferecer a Ele frutos
frutos que glorificam o seu nome. Não para ficar pedindo. Se pede tanto hoje para Deus e esquece de levar algo que Ele espera que nós levamos para Ele. Isso é muito triste. E essa ideia que nós podemos ver de levar para Deus, ele ajuda um pouquinho no versículo 13, ele ajuda um pouco, né, que ele mostra essa prática, né? Algumas antigas versões, né, da Escritura têm compreendido que este versículo, que ele é o Filho de Deus, não por natureza, vamos dizer, do homem, mas na natureza divina, e que ele veio para poder servir ao Pai, em primeiro lugar. E com o serviço que ele prestou ao Pai, morrendo numa cruz, aí nós fomos beneficiados para crer nele, para ter a vida eterna. Porque essa vida aqui na terra, Deus já disse que ele ia derramar chuva sobre todos, chuvas de bênçãos. Depende de cada pessoa, depende de cada pessoa como vai administrar os seus bens. Uns vão ter mais e outros menos. Nunca vamos ter nada igual um ao outro, porque Deus fez assim, para que a gente possa ter um ao outro. O menor precisa do que tem mais, o que tem mais precisa do que tem menos. Essa troca sempre vai existir. Deus não criou um partido político que haja igualdade, um comunismo. Deus não fez isso. Deus fez um jeito da gente estar precisando um do outro. Nós precisamos. E é dessa forma que ele descreve para a gente poder entender, né? Essa natureza humana que João coloca de tentar forçar Deus é uma natureza diabólica. É uma natureza que não tem confiança em Deus, porque não está crendo no Filho de Deus. Pegou o Filho de Deus e transformou ele num objeto. Também, no capítulo 11 do mesmo livro de João, capítulo 11, no versículo 20 a 27, ele nos ajuda a compreender um pouco mais esse tipo de argumento que ele desenvolve para a gente ser servos, deixando o Senhor ser o nosso Senhor. Somos servos e Ele é o Senhor. Ele é o Rei dos Reis e nós somos súditos nesse reino que Ele estabeleceu e que Ele vai buscar Ele um dia. Capítulo 11, no versículo 20, ele começa a falar dessa forma, para a gente poder compreender. Aqui surge aquele assunto, né, daqueles três irmãos, Lázaro, Marta e Maria. Lázaro acabou falecendo. E as duas irmãs ficaram muito tristes. Jesus já havia passado. Jesus tinha essas três pessoas como amigos pessoais dele, que ele amava muito. E nesse ponto, agora as duas estão tristes e choram. Muitas pessoas estão indo consolar as duas. E nesse meio tempo surge a ideia que partiu de Marta. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveres aqui, não teria morrido meu irmão. Ela entendia que Jesus tinha nas mãos a vida, tanto a vida física como a vida espiritual. Ela já tinha entendido que os sinais que Jesus havia feito, ele era o Senhor de tudo. Ela continuou conversando. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Essa fé ela já tinha, que um dia vão ressuscitar. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Essa esperança não acabou, mesmo com tristeza. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês tu? Sim, Senhor, respondeu ela.
eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devias vir ao mundo. Percebeu que mesmo ela, estando em condições inferior, reconheceu a grandeza de Jesus. E nesse reconhecimento, ela aceitou que o irmão faleceu. Se Jesus estivesse perto, poderia fazer um milagre e trazer de volta. Mas eu sei, Senhor, que um dia, naquele dia final, vai haver a ressurreição. Ele vai voltar. Jesus falou, olha, eu sou o Senhor. Quem morre crendo em mim vai viver. E quem vive e vem a morrer, vai viver. Essa expressão que ele colocou é que encontramos lá no primeiro versículo que lemos. Estes sinais que Jesus fez, que ficou registrado, ele fez muito mais, mas não caberia nesse livro. É para que a gente possa crer e não ficar nos dias de hoje nessa angústia errada, buscando errado e esquecendo de reconhecer que Ele é o Senhor da vida, para que a gente possa ter a vida eterna. Ainda no capítulo 8, do mesmo livro João, capítulo 8, no versículo 36 a 43. 36 a 43 nos ajuda para a gente ter essa confiança. Veja bem, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A conversa de Jesus era com pessoas religiosas daquela época. Pessoas que estavam firmes, e ele fala, vocês precisam aprender uma coisa, que vocês precisam ser libertos do mundo do pecado, para vocês praticar a verdadeira religião. Ficaram bravos com Jesus. Como muitas pessoas ficam bravas hoje, quando você fala a verdade que está na Bíblia. Porque torceu-se a mentalidade das pessoas em volta da busca de bens materiais, de coisas para essa vida. Aí ele fala no versículo 37. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis os que viste em vosso pai. Então lhe responderam, nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Jesus começa a ficar bravo com eles, porque eles não estão prestando atenção que Jesus é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. Não estão entendendo isso. Aí ele ajuda um pouco mais no versículo 41. Vós fazei as obras do vosso pai. Disseram-lhe eles, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Isso, as falsas religiões que eu e você conhece hoje, sabe que tem praticado esse tipo de coisa, dizendo que nós temos um pai que é Deus, nós temos Jesus que é o Senhor, que é o Salvador. Mas na hora de praticar aquilo que Jesus ensinou, estão muito longe. São verdadeiros religiosos, porém na própria religião que o homem inventou e foi desenvolvendo no decorrer do tempo. E talvez você faz parte de uma dessas hoje. Fique esperto, volte para estudar a Bíblia. Procure saber o que é que Jesus falou, para que você possa crer nas palavras que são de sua boca, para que você não erre o caminho. Eles ficaram bravos. Respondeu-lhe Jesus, se Deus fosse de fato o vosso Pai, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus, aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapaz de ouvir a minha palavra. Qual, pois, a razão de tantas pessoas hoje não ouvir o que Jesus tem falado? Qual a razão?
de não praticar o evangelho puro? Qual a razão de tantos grupos religiosos terem deixado de filtrar tantas coisas erradas? Qual a razão? É porque são incapazes de ouvir as palavras de Jesus, aquele que fez muitos sinais, que nem couberam nesse livro, e que estes sinais que ficaram registrados é para que eu e você possa crer e dar ouvido ao que saiu da boca de Jesus. Essa é a finalidade do Evangelho. Esse é o Evangelho que Deus falou desde os tempos antigos, através da boca dos santos profetas, desses dias que estamos vivendo, e que pessoas estão jogando fora, porque estão atrás de outras coisas materiais, e não das coisas espirituais. É triste isso. Tem pessoas hoje que jogaram fora o batismo que Jesus nos ensinou como exemplo, e aí João começou a pregar, para lavar a sujeira do pecado que tem no corpo. Jogaram fora, porque são incapazes de ouvir as palavras de Jesus. São incapazes de ouvir o que os santos apóstolos começaram a ensinar, para que a igreja que Deus planejou com o sangue do seu próprio Filho para estabelecê-la, pregaram e estão jogando fora. Tito, quando escreve a sua carta, ele fala nestas palavras para que o homem não errasse e que pudesse ter Deus como Senhor de sua vida. No versículo 4 e 5 do capítulo 3 de Tito, ele fala de uma forma que qualquer pessoa pode entender. Mas quantas pessoas jogaram fora esse novo nascimento? Que nós lemos lá em João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Nascer da vontade de Deus. Porque são incapazes de ouvir o que Jesus ensinou. Aí ele diz no versículo 4 de Tito, capítulo 3, versículo 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos os homens. Quando se manifestou esse amor de salvar os homens na pessoa de Cristo, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Mediante o lavar renovador, regenerador, para que você se tornasse um homem limpo perante Deus e pudesse caminhar com Ele nos dias que Ele tem nos dado. Mas o homem está tão voltado para buscar bênçãos materiais nos seus cultos, nas suas reuniões, porque foram convencidos por falsos mestres, por falsos homens, que não estão preocupados em salvar a humanidade, mas estão preocupados em bens materiais, porque tem muitos se tornando milionários. Milionários à custa de pessoas que são envolvidas, tipo de uma lavagem cerebral, que não conseguem enxergar as palavras de Cristo, a simplicidade do Evangelho para serem salvos. Precisamos ser espertos, manso como pombas, mas esperto como a serpente, porque senão nós vamos ser pegos por esses insubordinados que não estão preocupados em estar com Deus. Que Deus nos abençoe. Continue a nos dar sabedoria para que possamos examinar as Santas Escrituras, porque nelas tem as palavras da salvação para a vida eterna. Se você tem amado a palavra de Deus, tem apreciado a palavra de Deus, e se esses vídeos que eu tenho postado têm ajudado você, se inscreva, para que você possa receber novos vídeos e assim continuar crescendo na santidade, examinando as Escrituras. Mande para seus parentes, amigos, para aquelas pessoas que você ama, para que eles também, a tempo, possam ser esclarecidos das verdades contidas nas palavras de Jesus e dos seus santos apóstolos.
Que Deus te abençoe, abençoe sua família e nos abençoe e nos guarde. Um abraço.